Olá pessoal, tudo bem? Galera, vim aqui só dar um resuminho, né, bem rápido, do que eu quero que vocês façam na aula 65. O que significa isso? Sinal de AX mais B, né? Recentemente, meninos, vocês aprenderam algo que nós chamamos de inequação. E eu ensinei para vocês que inequação é um pouquinho diferente da equação, porque a gente vai usar aqueles sinais lá que são os de maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. Então, na nossa inequação, eu não acho mais uma resposta, um valor de x. Eu acho um intervalo de respostas. Então, se a gente vai resolver 2x mais 4 maior do que zero, então eu quero saber para quais valores de x toda essa expressão aqui vai ser maior do que zero, ou seja, ela vai ser positiva. E para descobrir isso, eu resolvo com uma equação. Então, eu pego o 2x, o 4, né? Vai para o outro lado, lá negativo. O 2 que está multiplicando, eu passo lá dividindo. Então, o nosso x ele vai ser maior do que o quê? Menos com mais menos. 4 dividido por 2, 2. Então, quer dizer o quê? Que para essa expressão aqui, ó, 2x mais 4, todas as vezes que o meu x for um número maior do que menos 2, nós teremos toda essa expressão aqui positiva, ou seja, maior do que zero. E eu quero que vocês aprendam a estudar isso. Só que a gente consegue estudar isso também com os gráficos. Então, se a gente pegar lá, pessoal, por exemplo, né, e desenhar esse gráfico num software que a gente chama de GeoGebra. Aí a gente pega aqui, ó, vou desenhar a função 2x mais 4. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que toda função, né, ou equação e inequação, a gente transforma numa forma de função e a gente consegue fazer um gráfico. E o gráfico, na maioria das vezes, quando ele tem esse formato aqui que a gente está estudando, ax mais b, ou seja, o x é um expoente simples, a gente tem um gráfico que é uma equação do primeiro grau, uma linha, ok? Então, o que acontece? Olha só para vocês verem. Esse gráfico aqui, ó, ele tocou exatamente no ponto menos 2. Que hora que eu cliquei aqui, ele falou para mim que é a raiz. Ou seja, o valor dessa função para que tudo dê zero, ó, eu chamo de raiz. Então, pessoal, moral da história. Quero que vocês observem isso. Eu tenho aqui deitado o eixo do x e em pé o eixo do y. Percebam que esse ponto aqui é o ponto que a gente chama de raiz, o zero da nossa inequação. A partir desse ponto, ó, o meu gráfico está acima do eixo do x e para trás desse ponto, o meu gráfico está abaixo do eixo do x. Então, eu tenho duas regiões. Ó, uma região que eu vou chamar aqui de uma região positiva, porque ela está acima do eixo do x, ó, só com valores positivos no eixo do y. E aqui para baixo eu vou ter uma região que eu chamo de negativa, porque está abaixo do eixo do x. Então, se eu for fazer uma análise dessa, eu quero que vocês entendam o seguinte. Sempre, né, que eu estiver estudando inequações agora, a gente vai estar estudando inequações no formato ax mais b, que é algo que a gente fala que é do primeiro grau. E tudo que é algo do primeiro grau é representado graficamente como uma reta, sendo uma reta crescente ou uma reta decrescente. Só que essa reta crescente ou essa reta decrescente, ela vai tocar o eixo do x em um ponto como a gente viu lá. Esse ponto que ela toca aqui é o valor da nossa inequação aqui, da nossa função, que a gente fala que é o valor nulo, ou é a raiz, ou o zero da inequação. Então, tem todos esses nomes. E se vocês perceberem, a gente tem duas regiões. Uma região que ficou acima
do eixo do x, que a gente fala que é uma região positiva. E uma região que ficou abaixo do eixo do x, que eu chamo de uma região negativa. Então, sempre que esse carinha aqui, ó, prestem bem atenção, esse cara aqui, que é o companheiro do x, que é o A, todas as vezes que ele for positivo, eu tenho uma reta crescente. E todas as vezes que o meu A for negativo, eu tenho uma reta decrescente. Aí vocês podem ver que a região acima do eixo do x é essa região aqui de trás. Então, vai ser essa região, a região que nós chamaremos de região positiva, porque está acima do eixo do x. E essa região aqui é uma região negativa, porque está abaixo do eixo do x. Então, o que isso quer dizer? Que esses valores de x me proporcionam coisas negativas. E esses valores de x me proporcionam coisas positivas, como a gente pode ver num gráfico. Porque um gráfico, pessoal, ele é a união de infinitos pontinhos. Ó. O 1 ele se liga lá com o 6 aqui nesse ponto. O 2 se liga lá com o 8. O 4 vai se ligar lá com o 12 e assim por diante. Então, vocês podem ver que esses valores, eles se interligam com outros valores. Por isso que eu falo que os meus valores de x causam coisas positivas, porque eles se ligam com outros pontinhos de coordenadas positivas. Mesmo ele sendo aqui, ó, menos 1, ó, se eu pegar aqui, ó, o menos 1 ele vai subindo e encontra aqui com a coordenada com 2. Quem não consegue ver muito bem, eu estou falando isso, ó, tá vendo esse pontinho aqui, ó, que eu chamei de pontinho A? Quem são as coordenadas desse pontinho A? É a coordenada menos 1 e a coordenada 2. Então, mesmo o x tendo um valor negativo, a correspondência dele aqui é um valor positivo. Então, eu falo que todos esses valores de x me causam algo positivo. Então, o que a gente vai fazer na apostila é mais ou menos a mesma coisa. Só que não deixa eles te confundirem com esse resuminho aqui. O que significa? Ele vai pedir exatamente isso, ó. João, seguinte, fazendo o quadro como nos exercícios 12 e 13, que são exemplos de exercícios resolvidos na apostila, dizer para quais valores de x cada expressão a seguir assume valor nulo, ou seja, quando ela vai zerar, quando ela vai ter valores positivos e quando ela vai ter valores o quê? Negativos. Então, você vai pensar assim, você está vendo essa expressão aqui, ó? Ela é bem parecida com essa aqui, ó, ax mais b. Então, eu poderia considerar que o meu a é o número 5 e o meu b é o menos 7. Aí, agora eu vou fazer a análise, pessoal. Então, lembrem daquilo que eu falei para vocês. Se o meu a ele é positivo, ó, o número 5, quer dizer que eu tenho uma função, ó, crescente. Então, ela vai tocar o eixo do x em um ponto só. Esse ponto aqui é o meu valor que nós chamamos de valor nulo. Como é que eu descubro quem que é esse valor nulo? É muito fácil. Eu falo assim, ó, quando que o 5x menos 7 vai dar zero? Quando será que vai acontecer isso? Que é para ele ser nulo. Aí eu resolvo como uma equação normal, ó. Quando o 5x for igual, ó, a 7, porque eu jogo 7 para lá, então, quando o nosso x for o quê? 7 sobre 5. Então, quando a nossa expressão vai assumir um valor nulo? Ela vai assumir um valor nulo quando o x for igual a 7 quintos, que é esse pontinho aqui. Aí você fala assim, quando que ela vai assumir agora, João? Valores que eu vou chamar de valores positivos. Você está vendo que essa região aqui, ó, é a região acima do eixo do x? Então, essa aqui é a nossa região positiva. Então, eu posso falar que ela vai assumir valores positivos, ok? Todas as vezes, ó, que o meu valor de x ele for maior do que 7 quintos, para frente dos 7 quintos. E quando ela vai assumir valores agora, João? Negativos. Negativos é a região abaixo aqui, ó. Então, essa região abaixo aqui que me causa valores negativos. Então, vão ter valores
negativos todas as vezes aqui que o meu x agora for menor do que 7 sobre 5. Que é o que ele está tentando me explicar aqui, ó. Para você achar o valor nulo, basta fazer esse menos b sobre a, que é a mesma coisa que a gente fez aqui igualando a zero. Aí para frente é o mesmo sinal de a, ou seja, o mesmo sinal do meu a, que é 5, é o quê? Positivo, igual a gente viu aqui. E para trás é o sinal contrário de a. Se o meu a é positivo, o sinal contrário aqui seria negativo. Então, todos os exercícios, pessoal, o que eles querem? Todos os exercícios, eles vão querer essa análise. Para qual valor de x a expressão é positiva, negativa e nula. Beleza. Então, vamos treinar. Vamos fazer isso mais uma vez. Eu vou pegar, eu vou apagar. E vamos pegar aqui, ó, outra expressão. Por exemplo, eu vou abaixar aqui, ó. Agora eu vou pegar a expressão aqui do C, ó. C. Lembrem que o modelinho é o quê? O formato é AX mais B. Então, quem que é o nosso A aqui, ó? O nosso A é quem que acompanha o X. Então, vai ser menos 1. E o nosso B é aquele cara que está sozinho. Então, ele vai ser o número 3. Professor, esse aqui é aquele A e o B da equação de segundo grau? Não, isso aqui é outro A e B. É disso aqui que a gente está aprendendo agora, de inequação. Então, como é que a gente vai saber quais são os valores positivos, negativos e nulos? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai desenhar o risquinho do eixo do x. Aí você vai pegar, então, ó, desenha o risquinho do eixo do x. Aí você vai interpretar. O meu A aqui, eu não falei que ele é menos 1, porque é o companheiro do x. Se o meu A ele é negativo, então a minha reta ela vai ser decrescente. Aquele pontinho que ela toca aqui, ó, vai ser o ponto que o x vai tornar ela nulo. É o zero lá que a gente viu no gráfico. Então, eu posso ver aqui. Como é que eu vou descobrir esse valor nulo? Do mesmo jeito. Quando que menos x mais 3 vai dar zero. Aí a gente resolve. Posso jogar o x para lá. Então, a gente pode colocar quando o x for igual a quanto? 3. Então, a gente descobriu o valor nulo. Então, esse aqui é o valor de x para que a nossa expressão seja o quê? Nula. Como que eu vou descobrir os valores de x para essa expressão ser positiva? Ok? Para ela ser positiva. Aí eu venho aqui, ó. Qual que é a região positiva? É a região que está acima do eixo do x. Essa região aqui, ó. São todos esses valores aqui. Então, ela vai ser positiva quando o meu x for menor do que 3. E quando ela vai ser negativa agora, João? Então, negativa. Ela é negativa para quando o x, o nosso risquinho está abaixo do eixo do x. Então, esses valores de x me proporcionaram, ó, valores aqui abaixo, negativo. Então, para todos os x's maiores do que 3. Então, a gente só tem que fazer isso, pessoal. Falar qual região é positiva, qual região é negativa e qual região é nula. Mas não tem como fazer isso sem desenhar essa retinha. Não tem como. Ok? Então, se eu pego e faço isso lá no GeoGebra, então eu venho aqui e vou desenhar a mesma coisa. Eu vou pegar lá e vou desenhar lá no GeoGebra. Vou apagar essa função que a gente fez. E eu vou pôr aquela lá. Menos x mais o 3. Olha só para vocês verem, moçada. Eu construí um gráfico, ó. Ele é decrescente, como que eu expliquei para vocês. Esse ponto que ele toca, ó, é a minha raiz. Então, o número 3 deixa lá, ó, a minha função nula, faz aparecer o zero. Então, valores para frente do 3, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me causam uma função negativa, ó. Valores abaixo aqui, ó. Tá vendo? Todos esses pontinhos estão ligados a pontos negativos. E todos os valores para trás do 3, quem que são os valores para trás do 3? 2, 1, 0, menos 1, menos 3, me causam valores da minha função agora, só que positivos, ó. Todos os valores acima. Por isso que eu falo que é uma região negativa e uma região positiva.
Então, eu criei esses vários pontos aqui, mas eu poderia perguntar para ele, para o GeoGebra, qual que é a região, ó, que é positiva, ou seja, maior do que zero. Aí ele ia me mostrar aqui, ó, que são todos os x maior do que 3. Mas isso a gente deixa para um outro momento a gente fazer essa análise. Tá? O sentido que eu quero que vocês vejam é isso, que nessas duas aulas vocês precisam apenas fazer o estudo dos sinais. Só que é bem mais fácil fazer o estudo dos sinais dessa forma que eu expliquei para vocês, tanto na aula 65 quanto na aula 66. Porque ele vai começar a me perguntar, ó. Então, ó, usando a técnica vista agora em outros exercícios, apresentar os conjuntos verdades dessas inequações. Então, isso aqui é só vocês resolverem a inequação. Não precisa nem analisar o sinal. É só fazer aquilo que a gente já fez. E aquela outra, né, que seria essa aqui, que vocês têm que fazer a análise do sinal. Tá? Então, comecem pela 1, vejam os exemplos resolvidos e depois vocês façam as outras. Senão o vídeo vai ficar muito extenso, vocês vão se cansar. Mas era isso que eu queria que vocês soubessem, tá? Um grande abraço para vocês, moçada.